Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 16 do livro de Esther. Portanto, último capítulo. Então, hoje é dia de formatura. Vamos nos formar no livro de Esther. Explicando mais uma vez, para não haver dúvida. No original, o livro de Esther, em hebraico, tem 10 capítulos. Ok? Beleza. Quando os sábios gregos fizeram a versão chamada Septuaginta, traduziram toda a Bíblia, isso entre o século entre o século III e I antes de Cristo. 70 sábios gregos traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, ok? Aí eles acrescentaram 6 capítulos no livro de Esther, que não são capítulos que comprometem a estrutura do livro, mas na verdade faz uma releitura espiritualizada, mais mística de tudo que aconteceu. Ok? Então, dependendo da sua Bíblia, de repente a sua Bíblia não tem, só vai até o capítulo 10. Se a sua Bíblia é baseada na Septuaginta, nessa tradução dos sábios gregos, como a minha, você vai ter 16 capítulos. Ok? Ok. Esse capítulo 16 fala do quê? Fala do edito de reabilitação dos judeus. Lembra que o Amã tinha feito um edito para matar todos os judeus? Lembra que depois Amã foi, Mardoqueu descobriu, Esther pediu ao rei Xerxes, o rei Xerxes falou que era absurdo, mandou matar Amã e todos os filhos de Amã. E aí o que faz? O rei Xerxes agora faz um edito de reabilitação dos judeus, ou seja, anulando aquele edito que matava os judeus e dando aos judeus condições de se defenderem contra os ataques. Ok? Ok. Este edito, preste atenção, este edito, ele foi mencionado, esse edito real em favor dos judeus, ele foi mencionado no capítulo 8 de Esther. Mas ele não foi apresentado, o texto do edito. Ele foi mencionado no capítulo 8 de Esther. Ora, então, agora no capítulo 16, vai ser apresentado o texto do edito que reabilita os judeus. Ok? Ok. Então vamos lá. Foi mencionado no capítulo 8, mas não foi dito, não foi apresentado o texto. Agora no capítulo 16, nos capítulos acrescentados pelos sábios gregos, está o texto que reabilita os judeus. Vamos lá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. A gente vai ler agora o capítulo 16 e encerraremos o livro de Esther. Eis a cópia da carta. Xerxes, ou dependendo da sua Bíblia, Assuero, o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias desde a Índia até a Etiópia e a todos os que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, cumulados de honras pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir nossos súditos, mas incapazes de se contentar com as honras recebidas, moveram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado. Estou falando de Amã, né? E não contentes em banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chegam até a imaginar, na inchação faustosa de uma sorte inesperada, poder escapar à justa vingança do Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram calamidades irremediáveis, os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, abusando por uma mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isso é o que se pode verificar, não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar, quando examinamos os fatos criminosos de vós conhecidos, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Falando de Amã. Em consequência disso, é necessário vigiar para assegurar no futuro para todos a tranquilidade e a paz no reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois é assim que o macedônio Amã,
filho de Amadates, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade e fosse favorecido da nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso pai e de ver todos se curvarem diante dele até a terra, como quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte de nosso Salvador e grande benfeitor, Mardoqueu, como também a de Ester, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim, isolados, para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus, que criminoso votava a morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa, com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia deste presente edito seja fixada por toda parte. Deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade e prestai-lhes assistência para que se possam defender contra todos os que o ataquem no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Porque esse dia, marcado para a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria, como uma de vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os persas de boa vontade e uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda a cidade e toda a província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo, se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. Assim nós terminamos o livro de Ester, com a leitura do edito de reabilitação dos judeus. Você viu que o edito, como eu disse para você, ele não foi apresentado o seu texto lá no capítulo 8. Lá no capítulo 8 ele foi mencionado. Aqui nós temos o texto do edito. O edito é muito interessante, que faz um retrospecto de tudo o que aconteceu, mostrando que Amã, ele tinha um interesse político em relação aos judeus e a Xerxes. Diz aqui, o texto dá a entender, uma vez eu chamei a atenção de você quando a gente estava lendo o livro de Ester, lá no começo. Dá a entender que o Amã, grão-vizir, primeiro-ministro e tal, ele, né, que foi tido em alta conta, chamado de pai, chamado segundo depois do rei, né, primeiro depois do rei, né, toda aquela coisa, tanto é que a carta fala isso, olha, esse homem que foi chamado de pai por todos, esse homem que estava no lugar do primeiro depois do rei, ele tinha ambições políticas, porque aqui nesse edito de reabilitação, mostra que ele também foi o articulador daquele atentado contra o rei Xerxes, que aqueles dois eunucos queriam matar o rei Xerxes, e foi descoberto por Mardoqueu. Pá! Aí começa a raiva de Amã em relação ao Mardoqueu, que não gosta do Amã, que não gosta do Mardoqueu, por quê? Porque ele é judeu, porque ele é da descendência presta atenção, ele é da descendência porque Amã é da descendência de Saul. Ele não entendeu até hoje que a descendência de Saul não engoliu ter perdido a realeza. Ele não gostava, Amã não gostava de Mardoqueu, porque o Mardoqueu descobriu toda a conspiração que o Amã tinha feito contra o rei, e aí ele queria acabar com o rei, com Mardoqueu, com
os judeus, ok? Mas o texto fala para a gente que havia uma ambição política, por quê? Porque nós estamos chegando numa época em que os macedônios, atenção, os macedônios, com um grande imperador, né, Alexandre Magno, vai vir sobre os persas e dominar os persas. Guarde isso aí na sua cabeça. Atenção, quando a gente começar a ler o livro de Macabeus, nós vamos estar num período da dominação macedônica. Vamos lembrar isso. Alexandre Magno vem sobre o Império Persa. Isso é história. Muito bem, aqui dá a impressão que o Amã já estava tramando para que os macedônios pudessem vir, né, e dominar o Império Persa. Ok? O rei, muito esperto, né, ele tem que acabar com esse tipo de conspiração. O rei ouve o pedido de Ester, o rei ouve as argumentações de Mardoqueu e faz esse edito de reabilitação dos judeus. O edito de reabilitação dos judeus diz o seguinte: que todos os judeus sejam respeitados, que a sua fé seja respeitada, que as suas crenças sejam respeitadas, que os seus hábitos sejam respeitados. E se alguém atentar contra os judeus no dia 13, como está marcado para o dia do massacre dos judeus, que os judeus têm todo o direito de se defender, massacrando as pessoas que vêm até ele. Ok? Então, esse edito traz isso. O edito traz também a menção da festa do Purim, que esse livro, ele fala muito para a gente. Eu já expliquei para você, o Purim é a festa que ficou marcada para celebrar o dia em que os judeus não foram mortos, que é aquele dia que foi transformado de morte para a vida, para a alegria, e esse dia seria celebrado sempre. Purim significa sorte, porque Amã lançou a sorte para saber o dia que os judeus deveriam ser mortos. A partir daquele tempo, o Purim deveria ser celebrado sempre. Veja aqui, versículo 22. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria, como uma das vossas solenidades. O Purim, então, na verdade, ele é celebrado entre 14 e 15 do mês Adar, que é fevereiro, março, para lembrar justamente que no dia 13, que os judeus iam ser massacrados, foi transformado isso através desse edito, e os judeus, então, ficaram livres dessa condenação, desse massacre, e podendo eles se defenderem contra esse tipo de ataque a eles. Muito bem, assim nós terminamos o livro de Ester. Prepare-se, atenção, prepare-se, que nós vamos entrar no livro de Macabeus. No livro de Macabeus, nós vamos lembrar que vamos pegar um período em que já existe uma chamada dominação helênica ou dominação macedônica. Pela história, Alexandre Magno virá e dominará o Império Persa. Depois Alexandre Magno vai dividir, depois quando ele morre, o reino vai ser dividido, o império vai ser dividido, e aí quando o império for dividido, nós começaremos o livro de Macabeus. Mas isso é história para depois. Vamos lá, gente. Parabéns! Você formou no livro de Ester. Você está formado. Estudamos, aprofundamos e fomos até lá, o final do livro de Ester. Parabéns, você agora está apto, você agora está versado no livro de Ester. Tem formatura para fazer. Prepare você nesse momento, prepare a sua roupa de formatura, porque você vai receber o diploma agora. Mais um diploma para você, que Deus abençoe você e muito obrigado por você se aventurar comigo neste caminho, nesta grande aventura da Palavra de Deus. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão, tribo de Judá, raiz de Davi. Aleluia.